E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial do canal Diplomatec. Estamos dentro das operações geométricas, cálculos técnicos. Bom, esse tutorial ele trata exatamente dos elementos trigonométricos, tá bom? A base de cálculo nossa é exatamente o cálculo técnico, tratar exatamente aí usando os estudos, os conhecimentos, tá bom? Usando exatamente a experiência, usando exatamente aquilo que nós já aprendemos, tá bom? Para aplicar exatamente aí nas figuras geométricas. Então, essa base de estudo, ela é um segmento da geometria plana, tá bom? Para adquirir aí algumas habilidades aí, práticas no seu dia a dia. Vamos lá então? Então vamos lá. O que trata as funções trigonométricas, né? O estudo da geometria, ok, pessoal? As relações aí, né, geométricas. Então, ela estuda exatamente os lados do triângulo, né? A relação, tá bom? Estou relacionando um lado do triângulo com o outro lado do triângulo e também envolvendo os ângulos. Isso se chama trigonometria, ok, pessoal? Só para lembrá-los que trigonometria é um nome de origem, é uma palavra, né? Nome de origem grega, tá bom? Aonde se remete à medida de 3 ângulos, tá bom? Com a sua chegada é possível relacionar diretamente as medidas de lados de um triângulo com a medida de um de seus ângulos. Ok? Vamos ver como é que funciona isso na prática, porque a teoria é muito bonito demais, né? Tem toda a sua explicação. Mas nós temos que levar em consideração o seguinte, que através da trigonometria nós podemos calcular as medidas dos elementos dos triângulos, lados e ângulos. A trigonometria é um instrumento potente de cálculo que, além do seu uso na matemática, também é usado nos estudos de fenômenos físicos, ok? Eletricidade, mecânica, também na música, topografia, engenharia, entre outros. Bom, são as funções trigonométricas, ok? As mais usadas são o seno, o cosseno e também a tangente. Também temos, neste caso, ok? A secante, a cossecante e a cotangente. As funções trigonométricas, elas são baseadas exatamente na razão, tá bom? Existentes no triângulo retângulo, que estamos falando aí sobre os lados do triângulo, tá bom? E também do ângulo, beleza, pessoal? Então, no triângulo retângulo, os lados recebem exatamente os nomes de cateto, cateto e hipotenusa. Que na verdade, a hipotenusa, ela é a soma dos catetos ao quadrado, correto? E também temos os ângulos internos desse triângulo, tá? Que totalizando ele dá aí 180 graus. Se eu pegar este ângulo mais este ângulo alfa e mais o ângulo beta, ele é igual a 180 graus, tá bom? Mas o que relaciona isso, então nós temos, olha só, os catetos é sempre relacionados ao lado de 90 graus, tá bom? Aos lados ortogonais do nosso triângulo. Então, sempre por toda a vida, ele vai ser aí os nossos catetos. Cateto, ok? Olha, ele está relacionado exatamente com o ângulo reto e cateto. E lembrando então que a hipotenusa é o maior lado do triângulo, ok? Mas isso depende também, muito também, os catetos aqui, eles dependem aí então de uma condição, ok? Tá? Porque ele não é só cateto, ele é cateto oposto ou cateto adjacente, ok? Então, vamos ver como é que funciona isso. Cada cateto, conforme a posição no triângulo, recebe uma classificação. É isso que eu estava falando, né? Então, nós estamos falando sobre o cateto adjacente. Por que ele tem este nome, cateto adjacente? Porque ele é adjacente ao ângulo, sempre e por toda a vida que, então,
o cateto, essa base, ok? Do nosso triângulo está relacionado ao ângulo, correto, pessoal? Então ele leva o nome de cateto adjacente, tá bom? Então olha só, né? Se o ângulo for então aqui em cima, deixa eu pegar aqui uma caneta, ok? Para a gente poder, se o ângulo for aqui em cima, né? Ó, então nós temos aqui exatamente ângulo, olha só, o cateto agora aqui, tirando esse ângulo daqui, correto? Então inverte agora a nossa leitura e interpretação. Por que ele é adjacente? Adjacente ao ângulo, correto, pessoal? Adjacente ao ângulo, tá? Então, toda vez que o ângulo está relacionado a um dos lados do cateto, do triângulo, esse lado recebe o nome de cateto adjacente. Ok, pessoal? Então, nós temos aí essa situação. Então, se eu tenho aqui alfa, este ângulo aqui, e não tenho este ângulo, este lado do triângulo passa a ser o meu cateto adjacente. Sempre e por toda a vida, ok? Nessa condição, nessa situação. Mas veja bem, por isso que há um estudo em relação a esses pontos aí, tá? Sempre nessa forma. Qual é o lado, qual é a posição com que eu estou enxergando o triângulo para dizer que esse cateto é adjacente e aquele cateto é oposto. Você está entendendo? Então, nós temos aí esta condição de leitura e interpretação. Beleza? Então, cateto oposto, tá bom? O que seria? Então, como que eu posso dizer que ele é um cateto oposto? Tá bom? Ele vai ser um cateto oposto ao ângulo, certo, pessoal? Então, se o nosso ângulo ele está colocado exatamente nessa parte do triângulo, então o cateto que está exatamente relacionado a esse ângulo, olha isso, oposto ao ângulo, correto, pessoal? Olha isso, adjacente ao ângulo, correto? Por quê? Porque a base dele está exatamente, olha só, relacionado com o ângulo, tá? E o outro cateto, ele não está relacionado com o ângulo, ou seja, oposto, tá? Então nós temos aí estas leituras. E o lado maior do nosso triângulo é exatamente, sempre vai ser a nossa hipotenusa. Ok? Se você for analisar isso, a hipotenusa, então ele está sempre oposto ao ângulo 90 graus, o ângulo reto. Correto, pessoal? Vocês estão entendendo toda essa situação? Pois é. Então, tratando das operações geométricas, nós temos o seno. Veja, seno agora aqui nesta base de cálculo, ele é exatamente quem? A relação. Eu estou relacionando agora quem aqui? Estou relacionando o cateto oposto. Por quê? Porque eu estou usando como base este ângulo alfa, ok? E nós estamos relacionando exatamente a nossa hipotenusa, ok? Então a razão entre cateto oposto e hipotenusa é exatamente o nosso seno, correto, pessoal? Então nós estamos falando aí exatamente nisso. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, nós temos exatamente a relação desses dois, fornece para mim um número, que esse número é exatamente o seno deste ângulo, ok? Então, vamos lá, né? Vamos para as nossas... depois nós vamos fazer as práticas de tudo isso daí, para ver como é que funciona. Então, vamos ver agora o nosso cosseno. Tudo isso em relação
ao ângulo alfa. Olha isso, pessoal, em relação a este ângulo. Foi aquilo que eu falei para você, né? Ou para vocês, né? Então, nós temos a base do nosso estudo em relação a um lado do triângulo, tá bom? E nunca, jamais, em relação aos dois lados aqui, tá? Ok? Sempre em relação a um lado do triângulo. Então, cosseno é exatamente o nome dado a essa relação, que é o cateto adjacente, ou lembrando que olha o ângulo, né? Ele está relacionado ao ângulo, cateto adjacente e a nossa hipotenusa. Quando eu relaciono exatamente esses dois, então nós temos aí o cosseno, tá? Esta relação do cateto adjacente e hipotenusa gera automaticamente, através dessa relação, um número, e esse número ele é lido como, e ele é tido e interpretado como o cosseno do ângulo. Correto, pessoal? Então vamos lá. Então nós temos aqui também a tangente de alfa, ok? Então veja a relação que forma, que dá exatamente este nome, esta relação tangente. Então eu estou falando exatamente no cateto oposto, olha isso, né? Ó, cateto oposto e cateto adjacente. Se eu pegar o cateto oposto, dividir ele pelo cateto adjacente, nós temos então um número, que esse número representa exatamente a nossa tangente, ok? Normalmente ela é estudada exatamente esses três pontos, tá bom? Na geometria, e óbvio que nada impede de acontecer um caso neste caso. Correto, pessoal? Vamos ver então. Cossecante, ela tem esse número, por quê? Porque ela é o inverso exatamente do nosso seno. Olha isso. E cateto oposto, enquanto que seno é a relação de cateto oposto e hipotenusa, o cossecante é a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. E agora o cotangente, ok? Vamos falar pela regra que está colocada aqui, né? Então a secante, né? A secante, veja bem, ela está relacionada com o nosso cosseno aqui, sabe por quê? Porque olha só, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O inverso desta relação é exatamente o nosso secante, cateto adjacente, melhor falando, hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. E olha agora a nossa cotangente, correto, pessoal? Tá bom? Ela é exatamente o inverso da nossa função tangente. Por quê? Porque olha só, cotangente é igual cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. O que é tangente? Tangente é a relação entre o cateto oposto e cateto adjacente. Então esta função aqui, ela é exatamente o nosso cotangente inverso. Olha isso, tá bom? Tudo isso em relação a um ângulo. Correto, pessoal? Então, vamos lá, né? Veja, a função seno. A função seno, ela é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, nós temos aí o seno, ok? Então, tem aqui um exercício para ver como é que funciona tudo isso. Veja bem. Olha só, nós temos aqui o nosso cateto oposto, nós temos o nosso cateto oposto. Quanto que ele vale? Ele vale x. Por que eu falo cateto oposto? Porque o ângulo ele está colocado aqui, ó. Correto? Ele é oposto ao ângulo. Se ele fosse exatamente aqui, exatamente y, ele seria tangente, ele seria um cateto adjacente. Ok, pessoal? Tá bom? Então nós estamos falando aí sobre exatamente o cateto oposto, que é x, tá? Então nós temos aqui exatamente a nossa a função seno, tá bom? Deixa eu apagar tudo isso. Nós temos aqui a função seno
que ela é o cateto oposto. Mas quem é o cateto oposto? É x. Tá lá, tá escrito aqui, ó. Ok? Cateto oposto ao ângulo. Então, nós temos a hipotenusa? Nós temos, que vale quanto? 50. Correto, pessoal? Tá aí. E nós temos o ângulo alfa. Nós temos esse valor aqui? Nós temos. Que vale quanto? 30 graus. Desculpa, pessoal, mas a garganta vai secando, tá? E aí eu preciso tomar um pouquinho de água aqui. Então, vamos lá, né? Seno de alfa, que é o 30 graus, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que nós temos aí esta relação. Então, eu vou ter que achar exatamente estas situações, ok? Para isso, eu preciso usar uma calculadora, correto, pessoal? Então, vamos lá para os nossos cálculos. Então, resumindo tudo isso, ok? Resumindo tudo isso daqui, nós temos o quê? Quais são os dados que nós temos? Nós temos o seno, olha isso, né? Nós temos o seno de 30 graus, correto, pessoal? Que é igual a x por 50, que é a nossa hipotenusa. O cateto oposto é exatamente x e o nosso hipotenusa é exatamente o 50. Então, quanto que vale seno de 30 graus? É por isso que nós precisamos aí de uma calculadora, correto, pessoal? Então, vamos lá. Vou digitar aqui 30 seno, ok? Opa, deu erro, então ao contrário, né? Então, vamos lá. Olha só o que vai acontecer aqui. Seno, 30 graus. Ok? Fecho o parênteses. E então, igual. Ele vai dar exatamente 0,5. Então, já sei que o seno de 30 graus aqui é quanto? É exatamente 0,5. Ok, pessoal? Ou meio, né? Tá bom? Olha aí, meio, que é igual, na verdade, 0,5. Então, nós temos aí x por 50. Ok? Então, nós temos essa situação aí. Esse cálculo, nós podemos resolver ele de duas maneiras aí, ok? Olha só, sabe por quê? Porque, olha só, vou resolver ele aqui, ó. Porque ele fornece essa situação para mim, ó. Meio é igual a x por 50, correto? Tá bom? Eu tenho meio ali. Então, olha o que acontece aqui. Meio, né? Ó, vou fazer uma regrinha de 4 aqui, ou de 3, como queiram aí. Então, ele vai ficar o seguinte, vai ficar assim, 1 vezes 50, correto ou não? 1 vezes 50, tá bom? E que é igual, aqui no caso, o nosso 2 vezes... Deixa eu apagar esse vezes que eu fiz aqui, pode confundir, né? Então, eu vou colocar somente um pontinho ali, correto? Vezes x, ok? Pode ser resolvido desta forma, como pode ser resolvido exatamente desta forma. 0,5 é igual a x dividido por 50, correto, pessoal? Então, nós temos aí esta situação, tá? Então, olha só o que está acontecendo. Vai dar 50, ok, igual a 2x. Aquilo que está multiplicando vai passar do outro lado dividindo. Então, vai ficar 50 dividido por 2, que é igual a x, que é igual exatamente a quanto? A 25. Então, vamos lá. Aquilo que está dividindo agora desse lado aqui, né, ó, vai passar do outro lado lá multiplicando, vai ficar assim, 0,5 multiplicado por 50. Se você fizer isso na calculadora, você vai perceber que vai dar exatamente 25. Então, o nosso resultado aqui, ó, neste caso, ele é 25, ou seja, x é igual a 25. Perceberam? Esse é a base.
exatamente principal do nosso cálculo técnico. X é igual a 25. Usamos aí uma função chamada seno, correto? Para resolver exatamente essa questão. Temos aqui um lado do triângulo que eu preciso saber, exemplo, né? Tá bom? Então eu usei exatamente essa base que é o cálculo técnico, muito forte esta parte, ok? Para resolver uma questão técnica, ok? Agora, se eu preciso saber qual é y, muito fácil, né? Ok? Já temos os dois lados, usando agora a trigonometria, tá bom? Ou melhor, usando o teorema de Pitágoras para resolver essa questão. Olha isso, temos a nossa hipotenusa e temos um cateto nosso aqui, correto? A soma dos catetos ao quadrado, a soma das bases, né, do relacionado ao ângulo 90 graus ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, se eu quero saber aqui y, então vai ser como aqui, né? A raiz, lembra lá dos nossos cálculos da nossa aula anterior, ele vai ser o seguinte: 50 ao quadrado menos 25 ao quadrado, correto? Y, então, ele vai ser um resultado. Vamos pegar a nossa calculadora aqui para fazer este cálculo. Então, nós temos aí, né, ó, vou colocar aqui entre parênteses 50 ao quadrado menos 25 ao quadrado. Vou fechar o parênteses, igual, tá bom? E vou tirar exatamente a nossa raiz desses valores aí, ok? Então, vamos fazer de novo? Então, vamos lá, né? Vou fazer aqui de uma forma direta. Raiz, entre parênteses, vou colocar o 50 ao quadrado, menos 25 ao quadrado. Vou fechar aqui o nosso parênteses e vou tirar aqui a nossa igualdade. 25 raiz de 3, vou fazer isso daqui e ele vai me dar exatamente a condição de quanto? 43, alguma coisa aí, né? 43,3. Então, y, esse lado aqui, ó, eu usei aí o Pitágoras aqui no caso, mas poderia ser também a trigonometria aqui, sem problemas nenhum para resolver esse caso, tá? A base do nosso exercício é exatamente achar x aí. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo tudo isso? Então, vamos ver agora esta função cosseno. Função cosseno, ela é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, vamos ver como é que funciona. Temos o cateto adjacente, nós temos, que vale quanto? X. E quanto que vale a nossa hipotenusa? Vale 50. Então, nós temos aí toda esta nossa condição. Olha isso, né? Ó, cateto adjacente e nós temos também a nossa hipotenusa. Beleza? E nós temos também o ângulo colocado aqui, né? Ó, olha só, né? Tá bom? Então, vamos lá. Olha, nós temos exatamente a hipotenusa e nós temos o cateto adjacente. Obviamente, então, que nós temos também o cosseno de 30 graus. Correto, pessoal? Por quê? Porque é exatamente a relação entre esses dois pontos aqui, ok? Cateto adjacente e a hipotenusa. Nós temos isso, ok? Então, só pode ser chamado de cosseno. Correto, pessoal? Então, vamos lá para os nossos cálculos. Quanto que é o cosseno? O cosseno, aqui ó, do nosso 30 graus, ok? Beleza? Que é igual, então, cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 50, correto? Eu preciso de uma calculadora para calcular exatamente, para mostrar para mim quanto que vale o cosseno de 30 graus. Então, bora para nossa calculadora.
Vamos ver como é que funciona, né? Então eu vou clicar aqui em cosseno. Olha só, tá escrito aqui na calculadora seno, cosseno e tangente, correto, pessoal? Então eu vou colocar aqui seno de 30, beleza? Fecho parênteses e vou teclar igual. Ele vai dar também aqui meio, ok, pessoal? Então vamos lá, olha lá, né? Ó, meio, ok? Então nós temos aqui uma situação, tá bom? Olha isso, né? O cosseno, tá bom? Do ângulo de 30 graus. Vamos lá de novo? Então vamos. Vou pegar aqui o cosseno, entre parênteses 30 graus, ok? E vou fechar isso daqui. Então, vou teclar igual, tá bom? E vou achar isso aqui. Opa, eu acho que eu fiz errado aquilo lá, né? Tá bom? Fiz alguma coisa errada. Eu acho que eu teclei seno e não cosseno, tá bom? Então, vamos lá ver? Vamos lá de novo? Vamos lá então. Então, eu vou pegar aqui o cosseno, tá bom? Olha o que eu fiz anterior. Peguei o seno aqui, ó. Se eu pegar o seno de 30 graus, olha o que vai acontecer. Vai dar meio, vai dar o valor anterior, tá bom? Ok? Então, vamos lá, né? Vou pegar aqui o cosseno de 30. Fechar o parênteses aqui, igual. Então, nós temos aí exatamente 0,866. Então, 0,866. Isso aqui é exatamente o cosseno, tá? Este valor, tá bom? É exatamente o cosseno de 30 graus, ok? Então, nós temos aqui isso daqui, tá bom? Existem duas maneiras de você resolver essa equação, tá bom? Que é exatamente, olha só, né? Ó, cosseno de 30 graus, fecha o parênteses, ele vai dar para mim aí a raiz, tá bom? Ó, a raiz de 3 sobre 2, ok? Que é igual a isso daqui, beleza? Mas não vamos complicar as coisas, tá bom? Não vamos, vamos trabalhar de um modo bem básico e bem simples, tá bom? Então vamos lá, né? Neste caso, tá bom? Ó, esse daqui é um caso à parte, ok, pessoal? É um caso à parte. Então vamos resolver somente essa segunda parte aqui. Então ele vai ficar assim: 0,866 multiplicado por 50, ok, pessoal? Dividido, tá bom? Por 1, ok? Entender essa questão? Em outras palavras, ele é isso, olha. Ok? Não quero complicar de forma alguma. Eu quero deixar isso muito simples para que a gente possa entender aí as operações geométricas. Então, olha o que está acontecendo, né? 0,866 é igual a x sobre 50, tá bom? Conforme a nossa função aqui, ó. Então, o que está acontecendo? Aquilo que está dividindo vai passar do outro lado multiplicando, então vai ficar 0,866 vezes 50 igual a x, ok? Então, se eu fizer essa multiplicação, vamos ver quanto que vai dar. Vamos pegar a calculadora. Então, ele vai dar 0,866 multiplicado por 50, que é igual a 43. X é igual a 43,3, tá bom? Então, nós temos aí essa situação. Vamos voltar um pouquinho o slide, ok? Para vocês verem aqui que nós calculamos essa dimensão y, tá bom? Por Pitágoras. Peguei 50 ao quadrado, 25 ao quadrado, deu quanto aqui? 43, ok? Ponto 3, tá bom? E neste caso, que é o mesmo caso, tá bom? Usando a função cosseno, ok? Porque isso daqui, esta forma com que o triângulo está formando, está colocado com esses dados aí, ele fornece para mim a função cosseno, ok?
Mas veja, eu só calculei o Pitágoras no cálculo anterior porque nós tínhamos exatamente o valor, ok? Esse x estava colocado como cateto oposto aqui, correto, pessoal? Então 43,3 aqui, ó, tá? Nós calculamos exatamente a função cosseno. Bora para o próximo. Então, a função agora tangente. O que é tangente? Ele é exatamente a razão entre os catetos. O que é a razão? Eu vou pegar aqui o nosso cateto oposto ao ângulo e vou dividir ele exatamente pelo nosso cateto adjacente ao ângulo, correto, pessoal? Então vamos lá, né? Pessoal, vocês estão entendendo? Por favor, deixem os seus comentários a respeito de tudo isso, para que a gente possa ter um norte, uma noção de que vocês realmente estão entendendo tudo isso, ok? Por favor, ok, pessoal? Deixe os seus comentários e se também isso está sendo interessante, deixa o seu like, tá bom? Coloca lá o like. Como é que funciona esse like aí? Funciona assim, se você acha que isso é interessante para você, então você deixa o like, tá? E o YouTube, ele vai entender que isso é interessante para você. Então ele vai pegar exatamente itens deste nível, item desta situação, e vai colocar isso para você sempre. Então você sempre vai receber aí notificações relacionadas a esse item que você colocou como gostei. Você está entendendo isso? Então isso é importante, isso é fundamental. Então, se isso é interessante para você, deixa o like para nós, ok? Deixa o seu like que então você vai receber aí notificações relacionadas a isso, ok? Então vamos lá para o nosso função tangente, tá? O que é a tangente? Tangente, ela neste caso aqui, ela vai fornecer para mim um número que é exatamente a relação dos catetos opostos, tá? O cateto oposto e o cateto adjacente, tá bom? Então nós temos aqui o cateto oposto, nós temos aqui o cateto adjacente e nós temos aqui também o nosso ângulo alfa, correto? Então preciso de uma calculadora. Vamos ver como é que funciona agora a função tangente. Olha aqui, ó, na nossa calculadora nós temos seno, cosseno e tangente. Vou teclar exatamente tangente, vou colocar o ângulo de 30 graus, fechar, tá bom? E vou teclar exatamente o nosso igual. Olha só, né? Nós temos raiz de 3 sobre 3, olha lá, né? Ó, raiz, opa, deixa eu fazer um pouquinho mais para cima aqui. Então vamos lá, raiz de 3 sobre 3, ok? É igual, opa, esqueci de colocar também aqui o nosso ângulo, né? Vamos lá, segunda função igual a 0,577, correto, pessoal? Olha lá na nossa calculadora, temos aqui 577, que é igual, correto? Então vamos lá, né? Que é igual, tá bom? A cateto oposto. Quanto que é o cateto oposto? É 30, correto? E o cateto adjacente é x, beleza, pessoal? Então nós temos aí esta situação. Então aquilo que está dividindo vai passar do outro lado multiplicando, correto? Então ele vai ficar assim, olha, vou fazer passo a passo para que vocês possam entender muito bem isso daqui, tá bom? Já é também aí um exercício para a matemática, tá bom? Então vamos lá. Olha só, aquilo que está dividindo vai passar multiplicando, então ele vai multiplicar quem aqui? X, que vai ser igual a 30. Vocês perceberam? Aquele x que está dividindo 30 vai passar do outro lado multiplicando aqui, ó. Tá bom?
Agora, aquilo que está multiplicando vai passar do outro lado dividindo. Então, ele vai ficar assim, x é igual a 30 dividido, ó, aquilo que está multiplicando vai passar do outro lado dividindo. Então, ele vai ficar exatamente desta forma aqui, correto? Então, o resultado x nosso, preciso de uma calculadora neste caso, ele vai ficar 0,577 multiplicado, meu Deus do céu, vamos lá de novo, vamos lá. Então, nós temos aí 30, ok, dividido por 0,577, correto? Então, ele vai ser igual exatamente a 51 ponto, olha aí, ó, 51,9. Beleza, pessoal? A nossa questão X, o valor X aqui, ó, tá bom? Ele é igual a 51,9 na nossa calculadora aí. Correto, pessoal?